saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Que a graça e a paz de Deus esteja com todos. Que Deus fale em cada coração, através dessa leitura. Que o Espírito Santo de Deus venha trazer renovo na vida de cada um. Que Deus ilumine os caminhos da minha família, transforme vida. Que o Senhor capacite para vencer os obstáculos da vida, as adversidades. Que o Senhor Jesus capacita cada um de nós para vencer os obstáculos da vida, as adversidades. Sabedoria para conquistar dias melhor. Sabedoria para viver para Deus. Força, coragem e bom ânimo. Que toda a força do mal que se levantar contra mim, e contra a minha família, e contra o teu povo, Senhor Jesus, o Senhor desfaça com a força do teu poder toda maldição. Toda maldição. Senhor, campeões com espada de fogo, circulando a vida de cada um de nós, circulando a nossa casa, guardando nós, protegendo nós, para a honra e a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Esta leitura aqui é no livro de Tiago. Segundo Tiago, capítulo 4, versículo 3. Segundo Tiago, segundo Timóteo, que diga, desculpa aí. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 3, que diz assim, Paulo disse a Timóteo, pois virão o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensinamento verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestre que lhe diga apenas aquilo que agrada seu ouvido. E esse tempo já chegou. Apóstolo Paulo, ele estava profetizando que era de vir esse tempo falando para Timóteo, Paulo falando para Timóteo, que era de vir esse tempo. E esse tempo já chegou. Que as pessoas querem ouvir palavras que agradam o seu ouvido, que agrada o seu coração, e a verdade, muitos fogem da verdade, porque a verdade dói. A palavra de Deus é uma espada cortante, é uma espada afiada de 2 gumes, cortante. A palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus dói. E o apóstolo Paulo estava profetizando que ia acontecer essas coisas. E nós já estamos no tempo, e já está no tempo já. O tempo já chegou. Que o apóstolo Paulo estava profetizando. O tempo já chegou. Como está dizendo aqui, ó. Pois virá o tempo. Paulo disse a Timóteo, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão os ensinamentos verdadeiros. Chegará o tempo que as pessoas já não escutarão o ensinamento verdadeiro, seguirão os próprios
desejos, seguirão seus próprios desejos e buscarão mestre e buscarão um mestre. Eles seguirão seus próprios desejos e buscarão um mestre que lhes diga apenas aquilo que agrada seus ouvidos. Eles procuram mestre que diga apenas aquilo que agrada seu ouvido. Eu estava pensando aqui, minha gente, pensando aqui, porque heresia, falar da vida alheia, fofoca, tem muitos aplaudindo, escrevendo nos comentários, aplaudindo. Mas a verdade de Deus, são poucos para dar ouvido. Mas a fofoca, falar da vida alheia, falar mentira, milhares e milhares aplaudem, porque é o que o povo gosta, a maioria. Quando se trata de Deus, falar de Deus, ninguém quer ouvir, poucos querem ouvir. Quando se fala de Deus, poucos querem ouvir, poucos dão ouvido. A verdade. Falar de Deus, todo mundo fala, mas a verdade, porque existem vários deuses. Existem vários deuses. E o Deus verdadeiro qual é? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Fora da verdade, não existe vida. O caminho é errado, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Agora, falar da vida alheia, fofoca, heresia, é milhares e milhares de visualização, a pessoa comenta, compartilha, milhares e milhares, mas a verdade são poucos para dar ouvido. Quando Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo disse, conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. E nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vamos viver para Deus. Vamos falar de Deus. Vamos comentar para os outros a verdade. Quando eu estou aqui pregando a palavra de Deus, que vocês estão comentando, escrevendo nos comentários, vocês estão trabalhando para Jesus também. Vocês compartilham, vocês estão escrevendo nos comentários, vocês estão trabalhando para Jesus. Agora, quando a pessoa foge da verdade, faz igual aquela leitura aqui, e está nesse tempo já, o tempo já chegou. Que o apóstolo Paulo estava profetizando, falando para Timóteo. Ainda quantos 1000 anos que Paulo falou isso? Nós estamos vendo agora. Nós estamos vendo. E, minha gente, servir a Deus não é só falar em nome de Deus. Falar em Deus todo mundo fala. O diabo que estremece, que Jesus falou, mas não obedece. Não obedece. O diabo crê que estremece, mas não obedece. Falar em Deus todo mundo fala. Tem fé em Deus, todo mundo tem, diz que tem. Confiar em Deus, todo mundo diz que confia. Como é que crê em Deus e não obedece? Está no meio dessa palavra.
O diabo crê que estremece, mas não obedece, que Jesus falou. E não obedece, Deus já falou o que é, quem é. O diabo crê que estremece, mas não obedece. Jesus falou, o próprio Jesus. E eu estou aqui para falar a verdade, que chova ou que faça sol, doe quem doer, a verdade tem que ser dita. Deus me chamou para falar a verdade. E a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Nós somos poucos para dar ouvido à verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, que Jesus falou. Aí está dizendo aqui, repetindo novamente. Paulo disse a Timóteo, pois virá o tempo, tá vendo? Veja com atenção, Paulo diz para Timóteo, pois virá o tempo em que as pessoas já não suportarão o ensinamento verdadeiro. Chegará o tempo em que as pessoas não aceitarão o ensino verdadeiro, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos, seguirão seus próprios desejos e buscarão mestre que lhes diga apenas aquilo que agrada seus ouvidos, que agrada seus ouvidos. Buscarão um mestre que apenas diga aquilo que agrada seus ouvidos. Está escrito em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Aí eu digo para vocês, meu já tudo dia, o tempo já chegou. O tempo já chegou. O amor de muitos se esfriará, Jesus falou também. Nos últimos dias, o amor de muitos se esfriará por multiplicar a iniquidade. A iniquidade está tão grande, minha gente. A iniquidade está tão grande, minha gente, aumentando a cada dia. Você pode ligar aí nas redes sociais, na internet, nos jornais, você vê o que é que está acontecendo no mundo. A bagaceira que está no mundo. Jesus falou que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriará, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar firme até o fim será salvo. Jesus falou. E pregará esse evangelho. E pregará esse evangelho do reino de Deus a todas as nações. Então virá o fim. Os discípulos de Jesus Cristo, Deus já levou o apóstolo Paulo, mas ficou outros fazendo o mesmo trabalho no lugar de Pedro, Paulo, Tiago, André, Timóteo, São Marco. Ficaram trabalhando. Eles trabalharam. E as pessoas ficaram trabalhando no lugar deles. No lugar de Pedro, Paulo, São Marcos, São Lucas. Esses Deus já levaram. Mas ficou os discípulos que continua fazendo a mesma obra que Jesus Cristo fez. Que os discípulos fez, que os apóstolos de Jesus Cristo fez. Porque ele disse, aquele que crê em meu nome fará as mesmas obras que eu fiz.
Amém? Que Deus abençoe, que Deus dê paz, que Deus dê sabedoria, longe de vida para cada um. Que a graça e a paz de Deus esteja com todos. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará, e nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Entrega teus caminhos ao Senhor e confia nele. Espera nele e viva para ele. Só Jesus tem o poder para salvar, curar e libertar. Ele é acima de tudo e acima de todos. Amém?